Toca Livros apresenta A transição. Dia e noite. Sempre existiu no universo uma diferença entre dia e noite, não apenas vista como um fenômeno da natureza, mas também simbolicamente. Dessa forma, então, dia significa o concreto, o dinamismo, o momento das realizações, da clareza, da alegria, do trabalho. De outra parte, a ideia de noite está ligada à introspecção, ao silêncio, à calma, à hora da meditação, do descanso, da escuridão. Assim, durante espaços longos ou curtos, de 1, 10, 100, 1000 ou 10.000 anos, sempre houve, intercalados, dias e noites, ou seja, períodos de maior clareza, maior discernimento e épocas mais escuras, em que os homens não conseguiam enxergar distintamente a verdade. Desta vez, o mundo ficou na era da noite durante 3.000 anos. Agora já está começando a clarear. Entretanto, não significa que durante esses milênios não tivesse havido alguns períodos mais claros e outros mais escuros. Por exemplo, se compararmos a Idade Média com o Renascimento, notaremos uma diferença marcante na maneira como o homem pensava e agia nessas duas épocas distintas. Realmente o cosmos tem mistérios infinitos, para os quais não existe muita possibilidade de esclarecimento através de palavras. E além disso, continua numa constante evolução, processando mudanças ora maiores, ora médias, ora menores. Transição da noite para o dia. Agora, depois de 3.000 anos, está sendo iniciada a mudança da noite para o dia. Pode-se dizer que o tempo das trevas pareceu eterno ao ser humano, embora fosse na verdade muito curto, diante das inúmeras transformações pelas quais o mundo passou. Durante esses 3 milênios, os homens viveram, morreram e reencarnaram repetidas vezes. Mas este momento de transição é único para nós. Estamos diante de uma enorme mudança. Por isso, quem está vivendo agora e se dedicando à obra de Deus pode considerar-se uma pessoa plena de felicidade, pois participa de um momento grandioso, o qual nossos antepassados não tiveram a oportunidade de presenciar. Por essa mesma razão, fica muito difícil para as pessoas entenderem tais transformações e fazerem com que os outros também as compreendam. Se forem, porém, dadas explicações claras e simples, qualquer um poderá aceitá-las, vendo nelas possibilidades de serem verdadeiras. Como se trata de um ensinamento novo, que não pertence exclusivamente nem à religião, nem à filosofia, posso dizer, numa explicação meio forçada, que é uma filosofia religiosa. Com base nesse princípio, abrir o Satori significa perceber a passagem da noite para o dia. Até agora, quem teve uma visão dessa mudança foi Cristo, ao se referir ao reino de Deus na Terra, e também Sakyamuni, ao prever o desaparecimento do budismo quando chegasse o tempo das grandes transformações. Assim aconteceria por ter sido uma doutrina divulgada através da pregação e por isso só serviu para salvar na Era da Noite. Como os princípios messiânicos são ensinamentos para a Era do Dia, enxergam melhor a essência da verdade. Por isso, a sua lógica é bastante fácil de ser entendida, embora nos pareça difícil aceitá-la de início. Você acabou de ouvir o trailer. Agora fique com o começo deste audiolivro. Introdução. Século XXI. Com frequência me perguntam como será o reino do céu na terra, do qual sempre estou falando. Na realidade, só consegui informações sobre essa nova maneira de viver através da revelação de Deus no ano de 1926.
Tentei até agora esconder por achar ainda prematuro falar sobre um assunto tão especial. Mais recentemente, porém, senti ter chegado a hora de escrever a respeito do que Deus já me havia mostrado há tanto tempo. Peguei por isso agora a caneta. Embora para muitos essa revelação de Deus sobre o futuro não se realize, questionamento que deixo para a imaginação de vocês, eu acredito piamente na sua concretização. E para transmiti-la com segurança, vou imaginar-me uma pessoa que dormiu durante 100 anos e de repente desperta e se surpreende com a mudança do mundo. É a partir dessa suposição que vou começar a escrever. Você me acompanhe, mantendo na sua cabeça a mesma hipótese. Foi assim então que certa manhã acordei às 6 horas, com uma música bem suave a envolver-me. Pouco a pouco o volume foi aumentando, a tal ponto de não conseguir mais ficar deitado. Levantei-me e então descobri que havia dentro do meu travesseiro um relógio despertador. Logo a seguir fiz minha higiene pessoal. Tomei o café da manhã, um misto de oriental e ocidental, constituído de sopa de missô, pão de arroz, um pouco de peixe e carne, verduras, chá verde, além de outras iguarias. Depois li no jornal um artigo muito interessante sobre a escolha do presidente mundial, cuja eleição já estava próxima. Uma manchete estampada na primeira página anunciava o dia da votação dos vários países. Havia também nomes e fotografias de dezenas de candidatos, dentre eles da Grã-Bretanha, França, Estados Unidos, Alemanha, América do Sul, Indochina, Japão, Rússia. De acordo com a notícia do jornal, tudo indicava que o candidato vencedor seria o americano. Ao folhear a terceira página, percebi algo inimaginável. Não havia notícias de crimes. Os assuntos principais giravam em torno de esporte, turismo, música, artes plásticas, teatro, cinema. No que dizia respeito à edição, tudo era muito bem cuidado. Os artigos simples, sem repetições, girando em torno do essencial. Vinham acompanhados de muitas ilustrações, mas num equilíbrio perfeito entre fotos e textos, mais ou menos meio a meio. Assim, a leitura podia ser feita com rapidez e atenção, sem provocar cansaço. Na parte do jornal destinada ao comércio, não existia propaganda de qualquer espécie de produto nem incentivo à compra de remédios. Referências a cosméticos eram também raríssimas. Havia, contudo, muitas ofertas de venda de livros, roupas, moradias, alimentos, maquinários, além de outros objetos resultantes de novas invenções. Nessa mesma seção, o texto vinha bem reduzido, mas com abundância de fotos. Por esse motivo, consegui ler tudo em 15 minutos confortavelmente, sem me cansar. A janela da sala onde eu me encontrava examinando o jornal era ampla, sem nenhum equipamento contra ladrões. Dizia-se que assalto era coisa do passado. Estava achando realmente o mundo maravilhoso. Após tomar conhecimento do noticiário jornalístico, resolvi entrar no carro para dar uma volta pela cidade. Usava roupas muito finas e bonitas. Surpreendi-me com a beleza urbana. Parecia um jardim florido. O mais interessante é que, além dos carros, nenhum outro veículo circulava. Todos os demais meios de transporte, tais como trens e bondes, corriam subterrâneos. Notei também que não havia barulho na rua. Todas elas eram recobertas por um material semelhante à cortiça. Depois de uma análise mais profunda, descobri tratar-se de uma mistura de borracha com serragem, muito flexível,
à qual os carros se adaptavam de acordo com as circunstâncias e assim podiam deslizar suavemente. Além disso, em dias de chuva, esse material absorvia toda a água, impedindo que se formassem poças nas ruas. Com respeito à fabricação dos veículos, usavam-se pneus de borracha. A armação das portas e janelas possuía dispositivos especiais para isolar o som, de tal modo que nenhum ruído se ouvia. O combustível para movimentar os motores era constituído de um mineral do tamanho da ponta de um dedo, parecido com o urânio ou plutônio, ao qual fora aplicada a teoria da decomposição dos átomos. Muito potente, permitia que apenas com uma pequena porção os carros percorressem centenas de quilômetros. Não havia também necessidade de motoristas. O volante fora substituído por uma espécie de controle, através do qual, com uma mão, o passageiro dirigia tranquilo. Mesmo assim, as pessoas mais ricas ainda continuavam com seus choferes particulares. Enquanto meu carro deslizava suavemente, ia admirando a beleza da cidade, cuja paisagem muito me surpreendia. Na beira das calçadas, diversas árvores frutíferas, como nespeiras, figueiras, nogueiras japonesas, substituíam os antigos plátanos. Intermeando as grandes, foram plantadas outras menores, entre elas laranjeiras, pessegueiros e pereiras. No meio da rua, canteiros mais altos, cujas beiradas estavam repletas de flores coloridas, e no centro arbustos de várias espécies. Dessa forma, os transeuntes podiam sentir os mais diversos tipos de aroma. O que mais me causou admiração nessa cidade foi uma colina com um muro de hortênsias à direita. Podia ser visto à distância de 1 milha. Logo em seguida vi também um atraente caminho de dálias. Mais adiante, nas calçadas, encontrei parreiras onde havia pendurados inúmeros cachos de uva. Outra paisagem que me encantou foi o caramanchão das glicínias, formado somente com galhos e folhas verdes. Além disso, havia também, espalhados por diversos lugares, agradáveis recantos nas calçadas com mesas e cadeiras. Aí os passantes podiam acomodar-se para saborear uma bebida simples como chá ou café e ao mesmo tempo apreciar a beleza das flores e da rua, sentindo o bem-estar proporcionado por uma cidade bem cuidada. Encontrei ainda por toda parte pequenos jardins destinados aos folguedos infantis. Soube que existiam em qualquer pequena cidade pelo menos 2 ou 3 desses paraísos onde as crianças podiam brincar alegremente. Vi também muitas praças, em cujo centro estavam plantados vários tipos de flores. Algumas delas possuíam um pequeno lago feito de pedra artificial, com nenúfares flutuando. Outro fato que me chamou a atenção foi que várias vezes por dia, em horários pré-determinados, todas as plantas eram regadas. Para tanto, existia, ao lado dos canteiros, um quadrado com pequenos furos feito de cimento. Quando se abriam as torneiras, a água esguichava como se estivesse saindo de um chafariz e molhava o canteiro todo. Muito me surpreendi também com o avanço tecnológico. Os homens podiam determinar o tempo de sol e de chuva, inclusive em qual dia da semana, durante manhãs ou tardes, haveria chuva ou até quando o tempo continuaria ensolarado. O mesmo se dava em relação ao vento. Assim, em determinadas ocasiões, sopraria na justa medida, nem forte nem fraco. De vez em quando, contudo, seria necessário ventar forte para fortalecer a raiz das árvores. Aquilo que sempre foi entoado, através da oração desde antigamente, a cada 5 dias venta, a cada 10 chove, numa harmonia e ordem perfeitas, agora, um século depois, estava vivenciando. Tudo isso, porém, não tinha dúvida,
devia-se ao progresso da ciência, enraizado na parte espiritual e tendo em vista o bem da humanidade. Continuei percorrendo as ruas e algumas construções muito me atraíram. Pareciam caixas de vidro enormes, do tamanho de uma pequena residência. Dentro delas havia, plantados, pinheiros, ciprestes e tokiwagi, plantas das folhas perenes. Possuíam ar-condicionado e mantinham a temperatura em 10 graus mais ou menos. Durante os ensolarados dias de verão, as pessoas que andassem pela cidade encontrariam nelas um oásis para se refrescar. Essas instalações, das quais acabei de lhes falar, tinham sido construídas sob a orientação de experientes botânicos escolhidos pelos governantes. As atividades de conservação e manutenção desses locais eram todas exercidas por pessoas jovens, mas sempre sob o comando dos especialistas. A seguir fui a um local onde se encontravam as lojas, uma ao lado da outra. Andei devagar para sentir a ordem, o estilo, a beleza e a qualidade das construções. Foi extremamente agradável. Não existiam cores berrantes, nem pareciam caixas de fósforo sem atrativo algum. Janelas amplas permitiam claridade suficiente e iluminação suave. A decoração era feita com o máximo de beleza em pintura e escultura, de tal modo que as lojas maiores mais pareciam um museu de arte. Já estava se aproximando o fim do dia. Mesmo assim, não percebia a noite chegando, porque acima das nossas cabeças, de distância em distância, bem no alto, luziam lâmpadas de arco voltaico, cuja luminosidade era surpreendentemente clara. Na realidade, parecia a luz do sol refletindo todos os detalhes da coloração dos mais variados componentes de uma cidade. Gostaria que vocês realmente vivenciassem a imagem dessa cidade fantástica descrita por mim. Centenas de flores, aromas em profusão, incontáveis frutos maduros, calma, tranquilidade, nada de uma metrópole. Somente pessoas vivendo e passeando alegremente. As vitrines mais pareciam exposições de arte. As lojas, mesmo as grandes, só tinham 1 ou 2 funcionários, porque as mercadorias traziam o preço à amostra. Quem se interessava, olhava, examinava, verificava as explicações. Gostando, bastava colocar numa caixa existente na entrada a etiqueta junto com o dinheiro. O embrulho era feito automaticamente por uma máquina, de acordo com o tamanho da mercadoria e amarrado com um cordão. Muito fácil fazer compras assim. Após um dia de maratona, comecei a sentir fome. Fui a um restaurante. Não vi funcionário algum. Na entrada, num dos lados, apenas a comida exposta numa mesa. Cada iguaria com sua etiqueta de identificação. Ocupei uma mesa vaga. Era numerada e havia num cantinho uns botões identificados por A, B e C. Apertei um deles e logo apareceram na minha frente vários tipos de comida. Tinham vindo através de uma abertura do tamanho do prato, existente no centro da mesa. Não houve necessidade de pedidos nem de explicações. Tudo muitíssimo simples e rápido, proporcionando ao cliente enorme facilidade e uma sensação de grande bem-estar. Já tinha ouvido falar da existência de algo semelhante no século XX, mas não tão perfeito como agora. Para pedir as bebidas, usei o mesmo processo. As alcoólicas, porém, vieram limitadas. Quando quis fazer o pagamento do que havia gasto, apertei outro botão onde estava escrito Conta. Recebi então a nota com a despesa. Em seguida, coloquei o dinheiro, que foi imediatamente recolhido, e logo depois enviado o recibo. Como é simples, pensei. Muito satisfeito e ainda dispondo de tempo, resolvi assistir a uma peça de teatro. Outro espanto.
um número surpreendente deles por toda a cidade. E o mais notável ainda, ingressos baratíssimos. Fiquei contudo intrigado, querendo saber como essas casas de espetáculo conseguiam manter-se. O gerente de uma delas me informou que os teatros eram mantidos pelos milionários e visavam somente ao benefício social. Mesmo assim, só era aceito o número de espectadores que pudessem acomodar-se nas cadeiras existentes e assistir confortavelmente às apresentações. Quando entrei, estavam passando 2 filmes lançados por uma companhia cinematográfica à qual estavam associados Estados Unidos e Japão. O americano versava sobre a vida dos imigrantes puritanos que foram para a América como colonizadores. Era um relato histórico partindo do início da colonização até a Guerra de Independência dos Estados Unidos. O filme japonês girava em torno da luta de um cientista religioso que promovera uma revolução na medicina, trazendo como consequência a cura de todas as doenças. Terminados os filmes, pude ainda assistir pela TV a algumas apresentações extras. Tratava-se de cenas de peças que estavam sendo apresentadas em outros teatros. Em seguida, já cansado, voltei para casa. Deitei-me e fiquei meditando sobre todas essas realidades com as quais eu havia entrado em contato. Cheguei à conclusão de que naquele momento estava sendo concretizado o sonho da humanidade. Não era apenas uma utopia. Eu acabara de vivenciar emocionado tudo aquilo que os homens vinham imaginando por longos anos. A partir daí, minha curiosidade ficou mais aguçada. Desejei então conhecer todas as culturas desse novo tempo. Comecei a estudar com afinco. Você também deve pensar da mesma forma que eu. Procure adquirir conhecimento a respeito de todas as manifestações da criação divina e do pensamento humano para a era do dia, e como eu, relate tudo o que aprender. No dia seguinte, um vizinho amigo me convidou para visitar um lugar bastante interessante no centro de uma cidade. Era uma construção enorme e luxuosa, dentro da qual havia teatros, restaurantes e divertimentos os mais variados possíveis. Pedindo mais detalhes sobre esse lugar tão especial, o amigo me disse tratar-se de um espaço público destinado à recreação do povo. Acrescentou também haver 1 ou 2 iguais a este em cada cidade. Como se trata de uma instituição social, os associados reúnem-se uma vez por semana para tratar de assuntos gerais relativos aos benefícios dos cidadãos, bem como para elaborar novos planos visando a expansão da cidade ou ao desenvolvimento de recursos higiênicos ou ainda tendo em vista criar novas formas de diversão, além de outras realizações. Durante o passeio a esse logradouro público, o primeiro lugar que visitei foi o restaurante. Percebi, através do sabor dos alimentos e do aroma das bebidas, ser impossível estabelecer um termo de comparação entre estes e os de 100 anos atrás. Ainda ouvi de meu amigo o seguinte: semanalmente, os associados se reúnem num dia chamado Dia da Felicidade, cujo deleite e alegria consistem em comida especial para a boca, música suave para os ouvidos, teatro e dança para os olhos. Sempre nessas datas, as apresentações têm por objetivo mostrar a habilidade e a técnica que os jovens artistas da casa estão aprimorando. Todos eles se sentem muito honrados por se apresentarem nessas ocasiões. Também os profissionais fazem as suas representações junto com os novatos. Para que o trabalho artístico do Dia da Felicidade se concretize, os milionários arcam com as despesas, contribuindo assim para o bem da coletividade. Ainda mais, nesse novo mundo, é surpreendente a atuação do turismo, tanto em parques nacionais quanto em regiões montanhosas, praias ou ilhas.
Visitantes do mundo inteiro as frequentam. Existe uma infraestrutura altamente desenvolvida, com meios de transporte adequados, o que facilita o acesso não só às montanhas, como também a lugares isolados. Há bondes, trens, teleféricos luxuosíssimos e confortáveis por um preço surpreendentemente barato, quase de graça. Todas essas oportunidades de lazer se devem à dedicação das elites, que estão sempre procurando concorrer para o bem-estar geral da sociedade. Foram essas as explicações que ouvi do meu amigo durante o período em que estivemos juntos. Fiquei deveras muito emocionado. Meishu Sama. Comentários do tradutor. Assim termina a profecia de Meishu Sama a respeito da nova forma de viver, cujo ponto inicial será o século XXI. Na verdade, constitui o prenúncio da criação da nova civilização, através da qual será estabelecido o reino do céu na terra. Será de fato o tempo quando o ser humano expressará intensamente a sua essência divina, que permaneceu adormecida durante a Era da Noite. Reino Divino. Mundo da luz, comunhão com Deus, homem divino. Reino Divino. Seu altíssimo trono deixando para trás, Deus, Miroku, desceu, trazendo a este mundo a salvação. Água e fogo limparão agora a terra inteira. Chegou o tempo da construção do reino do céu. Com a presença da luz divina no plano material, cultura e ensinamentos da noite findarão. Não existindo trevas, o sofrimento desaparecerá. Interferências negativas perderão a força. Ansiosamente esperado há milhares de anos, está chegando o iluminado reino do céu. Mesmo que ninguém tenha ainda visto, uma imagem sutil do mundo de Miroku começou a brotar. Meishu Sama. Capítulo 1. Conceituação de Deus. 1. Deus Supremo. Quem é? Manifestação de Deus Supremo. Deus Supremo é Espírito do Espírito. Não possui configuração formal alguma. Existem, entretanto, muitas manifestações dele em forma corpórea. Ideia correta de Deus. As religiões ainda não conseguiram transmitir aos homens a ideia correta sobre Deus. Ninguém até agora o entendeu claramente e em profundidade. Por isso, não se sabe qual a maneira correta de vê-lo ou louvá-lo. Na verdade, religião alguma, desde os tempos mais antigos, foi capaz de estabelecer um ponto de vista ou criar um conceito verdadeiro para definir objetivamente a essência de Deus. Tudo permanece ainda num plano muito vago. Por outro lado, aquilo que a humanidade sempre considerou como o Supremo Senhor não passava de galhos, ou seja, era apenas o Espírito Divino secundário. O próprio pensamento humano a respeito de Deus estava bem longe da verdade total. Daí a razão de, ainda hoje, principalmente no Japão, serem cultuados como deuses o Tengu, as raposas e os dragões. A rigor, entre 100 templos existentes, em apenas 10 deles se encontra o verdadeiro Deus. Nos demais domina unicamente a linha dos Jashin. São, portanto, locais com aparência divina que julgam estar fazendo bem, mas de fato praticam o mal. Espírito Divino. Mais tarde pretendo escrever um artigo sobre a análise do Espírito Divino, assunto bastante polêmico, do qual ninguém ainda ousou falar, achando que caso assim agisse, seria castigado.
Entretanto, se esse ponto não for devidamente esclarecido, torna-se impossível entender em profundidade a essência da fé. De um modo geral, quando as pessoas se referem a Deus, demonstram ter dele apenas ideias vagas. Julgam-no como uma divindade à qual temem ou deve render preito de gratidão, além de grande número delas continuar pensando não ser permitido tocar em assuntos que dizem respeito à essência divina. Na realidade, porém, nunca houve alguém capaz de entender verdadeiramente que Deus é o princípio criador em cujas mãos está a vida de todos os seres. Não tendo clara essa noção, torna-se impossível compreender a importância da força vital do ser humano, bem como todas as demais questões relativas às doenças ou relacionadas ao processo existencial. Na verdade, até o momento, este ponto mais profundo foi mantido oculto, mas agora vai ser esclarecido por mim. Chegou a hora de a humanidade conhecer realmente a essência divina. Para isso, Deus mostrou-me que, temendo-o, o ser humano estava agindo errado. Deveria sim ter medo de si mesmo, do mal praticado, pois nada existe de mais terrível que a índole humana. Nunca se sabe quais malefícios podem advir de mentes conturbadas. O Pai Criador, ao contrário, é a bondade suprema. Jamais vai agir fora da lei. Ninguém precisa, portanto, ficar apavorado por causa dele. A partir do conhecimento da verdadeira essência divina, pode-se concluir então que a origem do mal está dentro do ser humano. Cada um deve, por isso, temer apenas a si mesmo. Ainda que faça uma análise profunda do Espírito Divino, nunca sofrerá punição alguma. Quem se castiga, na verdade, é o próprio homem quando, ao cometer erros, desobedece à vontade de Deus. Monoteísmo e politeísmo. Considerando simplesmente o conceito de Espírito Divino, precisa também ser levado em conta a classificação em superior, médio e inferior, cada uma delas com funções específicas e 1000 diversidades. O shintoísmo, por exemplo, diz que existem 8 milhões de espíritos divinos. Até agora, contudo, só havia a ideia de Deus fundamentada ou no monoteísmo cristão, judaico e islâmico, estes três bem radicais, ou no politeísmo shintoísta e budista. A realidade, porém, consiste num Deus único dividido em milhares de outros. É, pois, tanto monoteísta quanto politeísta. Ninguém, contudo, conseguiu ir além dessas explicações. A conclusão a qual cheguei, após longos anos de pesquisa, mostra que aquele Deus reverenciado até hoje como Supremo era apenas um espírito divino secundário. O verdadeiro e Altíssimo está sentado muito além das nuvens. A ele, a humanidade reza apenas de longe e o louva com diversos nomes, tais como Jeová, Logos, Deus, Senhor do céu infinito, aquele que aparecerá na segunda vinda de Cristo, o Messias, além de outras denominações. Nada, porém, está fora do plano de Deus Supremo, cujo objetivo é criar na Terra o mundo da verdade, do bem e da beleza. Para que esse ideal se concretizasse, contudo, foi preciso antes serem estabelecidas todas as condições necessárias, a fim de tornar plenamente clara a essência divina. Daí a razão de o Pai Eterno ter esperado durante tanto tempo pelo instante propício à manifestação do seu verdadeiro Espírito Divino. A partir de agora, cabe à humanidade procurar saber quem é Deus e conscientizar-se de sua existência. Para tanto, precisa urgentemente realizar a revolução espiritual de si própria. Messias. Quem é? Messias, o Espírito primordial. O homem que nasce para cumprir missão como Salvador tem sempre espírito primordial de Messias. Se fosse apenas a manifestação de um espírito protetor,
não teria condições de realizar definitivamente o trabalho de salvação da humanidade. Permanência do Espírito Primordial. Ministro. Nos Salmos o Senhor fala que Cristo, Sakyamuni, Messias e Canon são deuses que tomaram forma humana. Nesses casos, ou seja, quando Deus encarna, o seu espírito nasce como primordial da pessoa ou apenas a acompanha como protetor? Meixo Sama. Conforme já expliquei, nasce como espírito primordial, Deus vivo, diferente, portanto, de uma simples manifestação que de vez em quando acontece através de alguém, a qual é apenas temporária. Em se tratando então de um Messias, permanece continuamente. No momento, porém, em que a necessidade da sua presença física se extingue, ele retorna ao seu lugar de origem. Relação entre Kanzeon Bosatsu, Komi-no-Rai, Messias e Miroku. Como está na oração Zengen Sanji, Kanzeon Bosatsu, Komi-no-Rai, Messias e Miroku são o mesmo espírito apresentado com nomes diferentes. A essência divina, portanto, não se altera, apenas amplia a sua área de atividade de acordo com a época em que se manifesta no mundo. Assim, Canon, após aparecer, adquirir notoriedade e ficar bem em evidência devido à sua ação como Deus misericordioso, transformou-se em Komi-no-Rai. Finalmente, tendo conquistado entre os homens notável fama e honradez, torna a nascer como Miroku. Existem, portanto, várias maneiras pelas quais Deus se manifesta no mundo material. Relação entre Jeová, Pai do Céu, e Messias. Messias é o nome de Deus depois de ter nascido como ser humano. Pai do Céu é Deus Supremo, o Espírito do Espírito. Ushitora no Konjin Kunitokotachi no Mikoto. Quem é? Origem de Kunitokotachi. Na sua essência, ele é a personificação de O Kunitokotachi, o Deus Criador do Universo. Nasceu como ser humano, recebendo o nome de Kunitokotachi no Mikoto. Deus Justo. No dia do Setsubun, comemorado em 3 de fevereiro, vários templos shintoístas e budistas jogam feijão torrado, dizendo que a fortuna fique dentro e o demônio fora. Essa cerimônia tem como objetivo evitar os infortúnios provocados pelos espíritos malignos. Entretanto, conforme já expliquei em outras ocasiões, tal pensamento está incorreto. A entidade considerada demônio é de fato uma grandiosa e importantíssima divindade chamada Ushitora no Konjin Kunitokotachi no Mikoto, a mesma citada no Salmo de hoje, 3 de fevereiro de 1952.